Olá, eu sou Gal Barradas e eu estou aqui a convite do Edinaldo para responder uma pergunta a respeito de empreendedorismo. Bom, eu tive a oportunidade de, nos anos 90, ter uma produtora. Na época, o jargão que se usava muito era multimídia. O nome da produtora era Manga Rosa. Fizemos trabalhos muito legais naquela época para grandes marcas. Depois, eu acabei vendendo minha participação nessa produtora. Entrei no mercado de agências de São Paulo, fiquei muito tempo, experimentei diferentes modelos, pude ser sócia da FBIS, que foi uma experiência riquíssima para mim. Quando você se torna sócio, o jogo realmente é diferente. Você precisa ter energia do empreendedor, né? Tá sempre à disposição do negócio, criar, pensar, ter uma visão filosófico-pragmática, né? O que significa isso? Você precisa o tempo inteiro pensar a filosofia da empresa, quais são seus valores, como ela vai se posicionar no mercado e criar as condições práticas para que ela entregue as suas promessas. E por fim, meu último empreendimento em agências de publicidade, que foi na BTC São Paulo em 2014, uma empresa que, apesar de toda a crise brasileira, cresceu com muito sucesso. Vendi minha participação na BTC em janeiro desse ano e estou agora empreendendo em outros negócios que em breve vocês vão saber. Mas enfim, falando sobre empreendedorismo de empresas de comunicação, eu acho que é muito importante entender uma coisa. Absolutamente todas as indústrias foram altamente impactadas pela tecnologia, pelo uso cotidiano da tecnologia. O nosso segmento de comunicação, eu arriscaria dizer que foi o mais impactado de todos, ou entre os mais impactados do mundo. Por quê? Porque os consumidores, que era para quem nós dirigíamos a mensagem dos nossos clientes, eles passaram a ser comunicadores em tempo integral, também criando significado para as marcas o tempo inteiro. Então eu costumo dizer que o celular é um controle remoto universal, né? Se a gente esquece o celular em casa, é uma loucura. E com o celular na mão, a gente faz um sem fim de coisas, e entre o sem fim de coisas que a gente faz está a presença maciça, sobretudo dos brasileiros, nas redes sociais, discutindo, criticando, sugerindo, elogiando, endossando e com isso o tempo inteiro criando significado para as marcas. Então imagina só, né? Se nós, somente nós das empresas de comunicação ajudávamos nossos clientes, né? Criávamos para os nossos clientes os discursos, os significados, as abordagens, hoje os consumidores fazem isso também o tempo inteiro. E as receitas dos nossos clientes estão na mão das pessoas, né? Dos consumidores. Então, jamais desprezar a opinião de um consumidor, jamais desprezar os movimentos que os consumidores são capazes de fazer, ouvi-los sempre, porque isso também, desculpem, é insumo para que o nosso trabalho melhore e para que a gente consiga achar os argumentos que tornam as relações mais sólidas. Então, sabendo que a nossa indústria foi altamente impactada, que os consumidores estão o tempo inteiro criando significado para as marcas, algumas coisas já mudam assim, né, ao montar uma empresa de comunicação. A primeira delas é entender que é o seguinte: eu comparo a gestão de uma empresa de comunicação hoje como você surfar, né? Então você escolhe qual é a melhor prancha mais adequada para o mar no dia que ele está hoje, né? As ondas elas são diferentes a cada dia, o tipo de vento, né? Como o mar está naquele momento, você pega a melhor prancha para aquele momento e você sai surfando, mas você tem que saber que não existe nada sólido embaixo da prancha. É o líquido em movimento o tempo inteiro. Então, você vai escolher a melhor ferramenta, que é a prancha, mas o terreno não é fixo, ele está o tempo inteiro em movimento. Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa entender. A outra coisa é a seguinte: antigamente, né, as agências elas foram formadas sobre grandes vendas de pacotes de mídias tradicionais. Isso trazia grande escala para as agências, né? Então era uma coisa do tipo trabalhar uma vez, ganhar muitas. Então faz assim, faz um filme de 30 segundos, veicula muitas vezes. Você colocava aquilo em escala. Cria um anúncio para a revista, cria um anúncio, veicula muitas vezes. Com os meios digitais, isso absolutamente, né, não digo que acabou, obviamente não vai acabar nunca, porque cada meio tem sua função, mas diminuiu muito, né, a participação desse tipo de mídia nas receitas
que uma empresa de comunicação pode ter. O que eu quero dizer é que as empresas não devem focar o seu modelo de negócio nisso, porque as pessoas vivem nos mundos digitais. Até para criar um filme de 30 segundos hoje, quando vai para o ar, é preciso pensar no momento seguinte, que é a interação. Então, um filme que está no ar, se ele for muito bacana, emocionante, útil, relevante para aquela pessoa, o momento seguinte era interagir para saber mais informações. Então, as receitas de uma agência hoje são um cesto de receitas, né? Um cesto diversificado de receitas. Então, você pode ter um FII mensal, você pode ter comissão por mídia, você pode ter custo por projeto, você pode ter uma taxa de sucesso pelo resultado, que é algo que eu gosto muito, por sinal, porque eu acho que mostra para o cliente o nosso compromisso com o negócio dele, e quanto mais ele ganha, mais a gente ganha, né? Você não fica ali só no pagamento das horas trabalhadas e tal. Inclusive porque esse modelo o cesto, né, de receitas, ele ajuda a quebrar essa antiga crença de que se o cliente comprasse um pacote de mídia, ele estava pagando todas as disciplinas da agência. Isso nem de longe é verdadeiro hoje em dia. Né? Os clientes precisam saber que ter um bom planejamento custa, ter uma boa equipe de criação custa, ter uma boa equipe de análise de dados custa, e ele precisa pagar por isso. E as agências precisam começar a ensinar ao cliente o valor que tem cada uma dessas coisas. E a terceira coisa, e não menos importante, aliás, eu diria, como sempre, a mais importante, é que nosso negócio é um negócio de pessoas. O ativo que uma empresa de comunicação tem são pessoas, são os talentos que ela tem capacidade de contratar e de reter. Então, sempre escolher as melhores pessoas, seja para ser seus sócios, né? Fundamental, se você vai empreender, aquelas pessoas que realmente dividem os mesmos valores com você, né? E isso é algo que, com a convivência, é muito mais fácil de perceber, né? Então, eu já cansei de ver várias sociedades que foram feitas por afinidades intelectuais ou porque pareciam uma dupla perfeita e tal, mas a convivência mostrar que o alinhamento de valores não era tão grande. Aí, obviamente, a consequência não ser a longevidade da empresa. E também as pessoas mais próximas de você, né, que são aqueles que vão replicar essa filosofia que eu falei no início, elas têm que estar muito ligadas nos valores que você quer imprimir na empresa, muito ligadas. E, por fim, pensar no time, porque eu já vivi situações também que a gente tinha um time de talentos incríveis individualmente, mas elas não jogavam em time. Então, para quem gosta de futebol, eu costumava dizer, é a seleção do Parreira, porque tinha talentos individuais maravilhosos, porém essas pessoas não conseguiam jogar em time. Então, tudo isso é importante observar quando você vai empreender na nossa área. Então, só para relembrar, o consumidor, ele também cria significados o tempo inteiro para nossas marcas. Precisamos estar muito ligados neles. É um papel muito mais especial que as empresas de comunicação têm hoje, de traduzir da marca para o consumidor, do consumidor para a marca, como é que esse diálogo se torna mais permanente. A segunda coisa, entender que o terreno é instável e vai continuar assim, porque está todo mundo no poder da comunicação. A terceira coisa, entender que tem que ter uma diversificação das receitas da agência, inclusive para mostrar o valor de cada uma das disciplinas da agência no processo. E por fim, e não menos importante, muito importante, escolher as pessoas certas, alinhadas aos valores do que você quer imprimir e que saibam jogar em time. Então é isso, espero ter ajudado e parabéns aí para o professor Fábio pela matéria, parabéns pela iniciativa de levar profissionais do mercado para falar na sala de aula. Pessoalmente eu gosto muito porque é uma oportunidade de dividir conhecimento e experiência. E obrigada pelo convite para a participação.